Olá, tudo bem? Bom, em primeiro lugar eu queria começar me apresentando. Meu nome é Larissa Reichel, eu sou farmacêutica industrial com pós-graduação em gestão da cosmetologia e MBA em marketing. E hoje eu trabalho na empresa Akia Química Inovativa e vim aqui falar para vocês um pouquinho sobre a nossa tecnologia Epidermosil, que é um ativo aí super consagrado que nós comercializamos aqui no Brasil. Então, a agenda, como é que será dessa apresentação? Eu vou falar um pouquinho sobre a empresa, que eu queria contar um pouquinho sobre a Kia para vocês. Queria contar também sobre o fabricante do Epidermosil, a Eximol. Falar um pouco da tecnologia do ativo, dessa tecnologia tão importante para a nossa pele, que é do silício orgânico ou do silanol. Falar um pouquinho, então, dessa importância de associar o ácido hialurônico com o metilselenotriol, que é um silício orgânico, e falar dos benefícios dessa associação, como, por exemplo, a estimulação da proliferação e da atividade dos fibroblastos, como que é a atividade biológica do ácido hialurônico de baixo peso molecular e da sinergia entre o silanetriol, que é o silício orgânico, e o ácido hialurônico. E também mostrar uns testes de eficácia que nós realizamos em algumas voluntárias. Então, para começar, eu queria falar da empresa que eu trabalho, a Akia Química Inovativa. Nós estamos no mercado há mais de 37 anos. Nós temos uma fábrica localizada na cidade de Guarulhos e 2 escritórios em São Paulo. E nós temos 7 unidades de negócio que eu queria explicar um pouquinho de cada uma para vocês também. Então, nós temos a unidade de personal care, de cosméticos, que nós temos então as vendas regionalizadas de tantos de produtos que nós fabricamos na nossa fábrica em Guarulhos, né, e desenvolvemos lá também. E a gente também tem parceiros aí super conhecidos no mercado global de cosméticos, como no caso da Eximol, que é o fabricante do ativo que eu vou falar hoje, do Epidermosil. Temos também a unidade de personal care cosméticos internacional, que hoje em dia nós somos muito orgulhosos de sermos uma empresa 100% brasileira e presente em mais de 20 países em todos os continentes. Então essa unidade, ela exporta, né, ela faz esse trabalho aí no exterior dos produtos que nós fabricamos aqui na Kia. Temos a unidade de nutrition, com ingredientes naturais para a indústria de alimentos e suplementos. E temos também a Biotech, que é uma empresa focada em mercado das farmácias magistrais. A Animavino, que é no mercado B2C, ela trabalha com vinhos exclusivos da região da Borgonha, então diretamente com o consumidor. A Vet Solutions, que com ingredientes para a indústria veterinária, e a farmacêutica, que é uma nova área aí que está surgindo com recipientes grau farmacêutico. Então, realmente nós temos um universo aí de soluções e possibilidades dentro da Kia. E aqui para falar da Eximol, que é um dos parceiros que a gente trabalha aqui no Brasil há bastante tempo. É uma empresa aí super consagrada no desenvolvimento de ativos com muito embasamento científico e técnico, de eficácia, né, para o mercado cosméticos. E fica localizado em Mônaco e eu vou mostrar um videozinho para vocês desse fabricante para a gente conhecer um pouquinho mais dele.
Bom, e agora eu vou começar a falar do ativo epidermosil, que é um ácido hialurônico de baixo peso molecular, biovetorizado pelo silício orgânico. Então, para começar a falar do ativo, eu queria falar um pouquinho mais da importância dessa tecnologia do silício orgânico para a nossa pele, né? E por que biovetorizar o ácido hialurônico com o silício orgânico. Então, o silício, ele é um elemento que nós temos naturalmente na nossa pele, e ele está localizado na derme e interage com a estrutura da proteína, e ele garante a arquitetura e a integridade da pele. Então, o silício, ele tem uma atividade, uma função, um benefício estrutural muito importante para a nossa pele. Mas o que acontece? Com a idade, a quantidade de silício ela vai diminuindo significativamente e nós não conseguimos fazer uma reposição desse silício de uma maneira natural, como por exemplo com a ingestão de alimentos, né, que tem o silício. Isso não é suficiente para fazer essa reposição da quantidade de silício que a gente perde com a idade. Então, o que acontece? A arquitetura da pele ela colapsa, porque o silício tem aí garante a arquitetura, o suporte da pele, e as rugas aparecem. Aqui, nessa ilustração, a gente consegue visualizar bem o que acontece com essa diminuição de silício, né? Então, o silício aqui, ele está representado por essas bolinhas vermelhas. Então, ele está presente na nossa pele, naturalmente, mas com o tempo a gente perde esse silício aí, que é extremamente importante para a estrutura da pele. Então, o que acontece quando a gente perde aí algo que é extremamente importante para garantir a arquitetura da pele, esse suporte, vai surgir então as rugas, né? A falta de firmeza na pele, a falta de elasticidade. Mas fazendo uma reposição tópica com silício orgânico ou com silanol, a gente consegue então manter essa integridade, né, do suporte da pele, né, repondo então esse silício para a pele. E por trás, então, dessa tecnologia do epidermosil, tem toda uma expertise aí super consagrada e valiosa da Eximol na síntese de moléculas biologicamente ativas com silício orgânico. Mas por que isso acontece? Porque o silício, ele tende a polimerizar, ele também não é solúvel. Então, dependendo de como é essa molécula com silício, ela não vai ter atividade nenhuma na pele. Então, por isso que precisa realmente de uma tecnologia, toda uma expertise da Eximol nessa síntese, então, de moléculas à base de silício que sejam biodisponíveis para a pele, biologicamente ativas também. Então, o que é o epidermosil? Qual foi o racional por trás dessa tecnologia? Foi a combinação dessa estrutura aqui do metilcilanetriol. Então, o metilcilanetriol ele já é um silício ligado a outras radicais, mas assim como ele tem uma atividade biológica, mas não topicamente, né? Na pele, ele também não teria uma atividade biológica. Então, a Eximol associou esse metilcilanetriol com radicais de ácido hialurônico de baixo peso molecular, e isso fez com que a molécula se tornasse biologicamente ativa para a pele, ou seja, dessa maneira a gente consegue aproveitar todos esses benefícios conferidos para o silício. E ainda mais a gente consegue associar os benefícios conferidos pelo ácido hialurônico de baixo peso molecular, num efeito que a gente chama de sinérgico. Então, no mesmo ativo, a gente consegue combinar aí, benefícios de dois diferentes componentes que têm vantagens para a pele muito diferentes também. Então, aqui, o que acontece com o tratamento tópico com epidermosil? O silício, né? Então, o epidermosil, ele é um ácido hialurônico biovetorizado pelo silício orgânico, então ele tem esses dois componentes. O silício, ele vai dirigir para o compartimento da derme, porque ele já é algo natural para a derme, então ele tem uma penetração muito boa na pele.
E o que que ele faz? Ele vai estimular os fibroblastos em número e atividade. E isso vai fazer então que a gente tenha um colágeno melhorado, tanto em produção, quanto em densidade, quanto na organização desse colágeno. Então, ali ele estimula a proliferação e atividade dos fibroblastos, como eu falei, e aqui a gente tem testes que Eximol fez para comprovar isso. Então, aqui nessa coluna, aqui no primeiro gráfico, a gente tem a proliferação dos fibroblastos. E na coluna da esquerda, essa coluna preta, a gente tem as células saudáveis, células jovens, né? Então, a gente vê que o número de fibroblastos, essa proliferação, ela é super acentuada. Mas à medida que essas células vão envelhecendo, então ali na coluna branca está representando então células envelhecidas, a gente vê que essa proliferação dos fibroblastos diminui drasticamente. E nas colunas em azul, a gente tem o tratamento com epidermosil, com silício orgânico, e a gente vê ali que num equivalente a 1,5, nesse tratamento em células envelhecidas, o número de fibroblastos, essa proliferação dos fibroblastos, ela quase se iguala nas células jovens e saudáveis. Então, comprova aí todo esse benefício no estímulo da proliferação e da atividade dos fibroblastos. E na coluna da direita, nós temos a produção do colágeno. Então, novamente, na coluna preta, né, a gente tem as células saudáveis, células jovens com atividade alta dos fibroblastos na produção de colágeno. Na pele envelhecida, então, a gente tem uma diminuição super drástica nessa produção desse colágeno, mas com o tratamento com silício orgânico, a gente tem um aumento aí de 160% na produção desse colágeno. Então, aqui a gente mostra bem o benefício do silício, né, que está contido no epidermosil, nessa atividade dos fibroblastos e nessa síntese de colágeno, nessa produção de colágeno. Então, a gente pode dizer que ele tem um efeito de booster de colágeno. E aqui falando da atividade biológica do ácido hialurônico de baixo peso molecular. Então, quando a gente faz aí a aplicação tópica do ácido hialurônico de baixo peso molecular, o que acontece na nossa pele? Vai ter a ligação desse ácido hialurônico com o receptor dele na pele, que é chamado CD44. Isso vai fazer com que essa ligação ela estimula a proliferação dos queratinócitos. E essa proliferação dos queratinócitos vai ter uma expressão ainda maior do receptor do ácido hialurônico, uma superexpressão do CD44, que vai levar então uma estimulação da expressão de ácido hialurônico pela pele. E essa estimulação da expressão de mais ácido hialurônico desencadeia então uma ligação maior do ácido hialurônico com o receptor CD44, que vai novamente ajudar na proliferação dos queratinócitos e desencadear todas essas cascatas de reação novamente. Então, nós podemos falar que acaba se tornando um círculo virtuoso, que vai conduzir o espessamento da epiderme. Então, aqui nessa ilustração, a gente vê bem a sinergia do metilcilanotriol, que é aquele silício orgânico contido no epidermosil, com o ácido hialurônico. Quando a gente faz a aplicação do ácido hialurônico sozinho, a penetração ela não vai ser tão boa e vai ter uma biodisponibilidade menor, então, né? Porque fica mais então retido nas camadas superficiais. Com o epidermosil, como ele está biovetorizado com silício orgânico, que já é algo tão natural na nossa derme, ele vai ter uma melhor penetração e uma biodisponibilidade, e isso faz com que a eficácia também seja potencializada. Então, esses testes aqui que tem aqui, eles são muito interessantes porque tem a comparação, então, do silício orgânico separado, do ácido hialurônico separado e do epidermosil que associa os dois. Então, a gente consegue ver bastante a vantagem de usar um ativo que tem essa associação do que ao invés de dois ativos separados, né? Então, a gente comprova o efeito sinérgico
nessa melhor penetração e biodisponibilidade. Então, esse teste que a gente fez, a gente consegue ver tanto na marcação aqui da fluorescência e também no gráfico, na quantificação. Ou seja, na expressão do CD44, que é aquele receptor do ácido hialurônico. Então, quando a gente utiliza epidermosil, que está aqui na coluna azul, a gente tem uma maior expressão desse receptor do ácido hialurônico. Se a gente utilizar o ácido hialurônico separado, né, comparando com o ácido hialurônico separado, comparando com o silício orgânico separadamente. Então, a gente vê aí, né, que ele tem essa melhor penetração e biodisponibilidade comprovado. Também tem uma melhora na proliferação dos queratinócitos, novamente comparado ao ácido hialurônico sozinho e o metilcilanotriol sozinho. Então, a gente vê aqui, nesse caso, o teste foi feito com o marcador, então, para esse teste foram o KI67, que ele é um marcador de proliferação celular. Então, quando tem um epidermosil, aqui esse marcador ele é mais acentuado, né? Então, comprova que o epidermosil utilizado dessa forma, né, comparando com os dois produtos separadamente, ele estimula mais a proliferação dos queratinócitos. Então, ele vai estimular o espessamento da epiderme. Então, aqui nesse teste a gente consegue visualizar bem esse espessamento da epiderme, que é causado pelo epidermosil. Aqui é feito no explante de pele, com 9 dias de tratamento. Então, a gente vê aqui uma epiderme bem mais espessa, né, depois de apenas 9 dias. E esse espessamento da epiderme, ele também é ocasionado, então, pelo ácido hialurônico, né? Então, a gente tem a quantificação aqui, aumenta 39% essa espessura da epiderme. E vai trazer, então, todas essas vantagens do ácido hialurônico, né? Desses benefícios, como antirrugas superficiais, hidratação e proteção para a pele. E, ao mesmo tempo, ele vai associar os benefícios do silício como um booster de colágeno. Então, traz esses benefícios também antirrugas profundas, de firmeza e elasticidade que o silício confere. Então, por isso que a gente fala que o epidermosil ele é um antirrugas de benefícios globais, né? Que ele melhora tanto as rugas superficiais quanto as mais profundas, ele traz firmeza, elasticidade, hidratação e proteção para a pele. Aqui é outro teste também bem interessante que foi feito. Foi feito então um teste em pele humana, né, um explante. Foi feita uma desidratação da pele com acetona, isso para mimetizar então o processo de danificação da pele. E foi feita então a aplicação de um produto com epidermosil por 3 horas. E depois foi monitorado as principais proteínas relacionadas com a hidratação. Então, as proteínas escolhidas foram essas aqui, a filagrina, a aquaporina 3, a claudina 1, a desmogleína e a loriclina. E aqui os resultados, então a gente sempre tem as imagens que a gente consegue ver pelos marcadores aí, só que o gráfico a gente consegue visualizar melhor o aumento em todas essas proteínas relacionadas com hidratação que o epidermosil traz. Então, aqui a filagrina, ela tem benefício então de função de barreira da pele, na diferenciação também. Então, o uso do epidermosil aumentou a filagrina em 22%. A aquaporina 3, que é muito importante para o processo de transporte de água, de hidratação. Então, a gente consegue ver aqui bem na imagem, né, essa aquaporina aumentada. E aqui no gráfico a gente consegue visualizar melhor. Acho que eu passei aqui, desculpa. Aumentou então em 25%. A claudina 1, que é uma proteína que ela está relacionada com a renovação celular e com a adesão celular. Então, o uso de epidermosil aumentou em 31%. A desmoglobina, que ela está relacionada com a aderência celular. Então, aqui aumentou aqui 69%, né? Um aumento super significativo. A loriclina, que está relacionada com a diferenciação e com a função de barreira. Então, aqui a gente vê que aumentou, passou de novo, 73% então, da loriclina.
Então a gente conseguiu ver que ele acentua, né, ele aumenta essas proteínas aí que são tão importantes para esse processo aí de função de barreira, de hidratação da pele. E aqui, para complementar, a gente tem alguns testes clínicos realizados em voluntárias. Então, como foi feito, esses testes clínicos foram realizados em 35 mulheres de 40 a 59 anos. Elas utilizaram então uma emulsão com 5% de epidermosil 2 vezes ao dia e apenas por 28 dias. Então aqui os resultados foram bem interessantes, né? A gente fez aqui uma análise nas rugas, então teve resultado positivo tanto na diminuição, né, da rugosidade de maneira geral, na profundidade dessas rugas, na ondulação e na textura. Então teve uma melhora significativa para 63% das voluntárias. Aqui também foi feita uma hidratação por meio de corneometria, então teve 80% dos resultados positivos nas voluntárias também. E foi feito também uma avaliação dermatológica, em que foi comprovado então uma melhora na hidratação da pele, na textura, no aspecto geral da pele e também na elasticidade da pele, na firmeza, nas rugas e nos sinais de envelhecimento de uma maneira geral também. E aqui a gente trouxe algumas fotinhos mais para ilustrar, que a gente consegue visualizar aqui nitidamente, né, a pele como ela tá bem mais firme aqui, né, dessa região aqui ao redor dos lábios, ali entre as sobrancelhas também, nessas rugas mais profundas. Então mostra esse benefício global, tanto numa melhora numa firmeza da pele, quanto rugas mais profundas, apenas com 28 dias, né? Que é um tratamento aí que não é também tão extenso quanto muitos aí que a gente costuma ver nos testes, né? Então aqui a gente também tem os testes entre as sobrancelhas, que a gente consegue ver bem nessa ruga profunda e também nesse bigode chinês, então ele tá bem menos acentuado, né? A pele ficou mais firme, teve um resultado aí super positivo. Aqui nas linhas ao redor dos olhos a gente vê uma melhora bem significativa e também novamente aqui ao redor dos lábios também. Também muitos, né, chamam de linhas de marionete, curvas da amargura também. Aqui essa voluntária ela tinha linhas mais finas, né, tanto nos pés de galinha quanto entre as sobrancelhas. Também a gente vê uma melhora bem significativa nessas linhas. E esse resultado aqui, que para mim é um dos mais impactantes, né? Aqui na linha da amargura a gente vê também ali entre as sobrancelhas, né, que as linhas ali, as rugas, elas praticamente sumiram. E aqui nessa curva da amargura, aqui nas linhas das marionetes, é realmente muito impressionante, né? A melhora que em 28 dias confere. Então, o que eu tinha para falar um pouquinho era hoje do epidermosil. Eu queria mais mostrar esse benefício, né? Esse diferencial dele de associar o ácido hialurônico com o silício orgânico. Eu espero que eu tenha explicado a importância, né, de ter essa associação, da importância de ter toda uma tecnologia aí super consagrada na síntese dessas moléculas, que não é uma simples combinação, tem toda uma expertise da Eximol também por trás. E muito obrigada pela atenção e um bom seminário para vocês.